ele passou a ser perseguido simplesmente porque pediu o respeito pelo Estatuto, que é constitucional. Na Constituição de 88, o que rege as instituições é um estatuto baseado no respeito da Constituição brasileira. E o evangelista André Barbosa, simplesmente, eu estava dentro dessa reunião, eu sou um ex-presbítero da Assembleia de Deus, com muita honra, e o pastor Djalma Tomás estava lá também. Foi quando eu me levantei também na reunião do presbitério, depois que dessa palavra de André, que foi numa reunião, aí teve o presbitério. E André também foi legitimar esse pedido no presbitério. Nós estávamos lá, quando simplesmente ele disse: eu apenas quero que o estatuto seja respeitado. E o que o irmão Walsh está falando, eu estou aqui para comprovar. E o pastor Djalma estava lá nessa reunião, quando eu levantei também e disse: quem é Ailton? Eu não estou querendo aqui desmerecer o pastor Ailton, mas eu penso que o presbitério precisa tomar parte desse pedido, dessa solicitação. Foi quando houve realmente uma campanha, e essa eleição foi fraudada, e eu peço, com todo respeito, contraditar com o pastor Ângelo, quando ele disse que tem prova, tem, porque eu sou uma testemunha viva dessa fraude, porque quando se compra voto, quando se oferece ajuda, quando se dá dinheiro, ele já sabe disso, Olímpio fez muito isso, então ele está legitimando. Sente ali e dê o seu depoimento, só para a gente, agora é a sua vez. Isso aqui refina, diz eu peço isso. perdão. Não, mas a gente está exatamente... Ele está gravando já? Vem para cá. Depois está gravado aí. Não, depois corta. O senhor vai falar, o senhor vai dar a mensagem. O protocolo, essa questão de pandemia, né? Estamos aqui de máscara, mas eu sou Emanuel Alexandre, presbítero da igreja, e quero apenas legitimar as palavras do irmão Osso, que falou sobre esse processo de transição. Eu e o pastor Djalma estávamos lá. E o evangelista André Barbosa sofreu represálias simplesmente porque pediu para que o estatuto da igreja, naquele tempo, fosse respeitado. A partir daí houve compra de votos. E nós não estaríamos aqui dando esse testemunho perante o pastor Djalma, que é um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, simplesmente porque acompanhou e não aceitou a forma como estava sendo conduzido o processo. Um processo de eleição fraudulento, onde se ofereceu dinheiro, aonde a sociedade pernambucana, os membros da igreja congregados e todo o Brasil e o mundo precisa saber que a eleição de Ailton José Alves em 1998 foi uma fraude, foi um estelionato, foi um processo de campanha. Digo porque amigos meus, pastores e evangelistas, porque na época eu era presbítero, que era do interior, o pastor Dário Tavares de Araújo, o evangelista Noé, que servia aqui na capital de Recife, como evangelista do Totó, ofereceu R$2.000 ao irmão Sebastião, na época evangelista, para votar em Ailton José Alves. Foi quando o evangelista Sebastião disse que jamais aceitaria dinheiro para participar de um processo de eleição. Porque tinha irmãos crentes, pastores crentes, e esses votaram no pastor Almeida. Embora eu quero dizer aqui com todo respeito aos irmãos, que a culpa desse processo, que é um estelionato de uma eleição, foi do pastor Dário Tavares de Araújo, certo? Foi do pastor Ailton José Alves, da irmã Carmélia, apoiando todo esse processo, esposa na época do pastor Leôncio, certo? Com seu apoio, tramaram essa traição do pastor Almeida. E o pastor Almeida, eu quero dizer para os irmãos, que eu até, com todo respeito, que eu tenho a memória do pastor Almeida, eu mesmo me dirigi a ele no tempo central, que o pastor Djalma é testemunha que ele ficou no tempo central e não saiu para fazer campanha. Ele disse: eu apenas vou orar. Essa foi a postura do pastor Severino Alves de Almeida. Orar, para que Deus pudesse abençoá-lo naquela eleição e fazer a sua vontade. Mas o outro lado, enquanto o pastor Severino Alves de Almeida estava no tempo central orando, o pastor Dário Tavares de Araújo, o pastor Amaro Mariano, o pastor Olímpio estava fazendo campanha no interior e no sertão, no Agreste, Mata Norte, Mata Sul, pedindo voto para o pastor Ailton José Alves.
Então a eleição do pastor Ailton José Alves foi uma fraude. Eu estava lá e eu reclamei com o pastor Almeida. Pastor Almeida, o senhor vai ficar aqui sentado? E ele disse, Emanuel Alexandre, eu vou ficar aqui orando a Deus para que Deus tenha misericórdia desse processo. Foi humilhado, foi execrado, e o pastor José Wellington, no dia da reunião, que o pastor Ademir Nogueira fez uma proposta para que o pastor Wellington dirigisse a eleição, o pastor Dário, primeiro secretário, se levantou e reprimiu o pastor Zé Wellington para que a própria convenção fizesse a eleição. Quer dizer, tudo isso marcado para depreciar, para desestruturar aquilo que poderia ter sido feito. Esse é o meu testemunho, eu dou legitimidade ao que o pastor Djalma falou e que o irmão Osso também falou. Essas são as minhas palavras. Amém. Amém.